Pessoal, aqui é o Rafael Beltrame e hoje eu estou testando falar com o fone, porque o fone tem um microfone aqui, a princípio o som deve ficar melhor, tá? Então hoje eu vou falar um pouco sobre a construção de aventuras com Dungeon, que foi uma pergunta do David Dornelles, que é um dos meus apoiadores do Aventuras Beltrâmicas, que é o meu apoia-se, tá? Então assim, primeiro ponto, as inspirações. O que nos inspira a escrever? Quais são as nossas inspirações, né? Assim, o que nos toca, que faz com que a gente ative nossa imaginação. Então, por exemplo, Gary Gygax tinha o apêndice N. Qual que é o nosso apêndice N? Qual que é a nossa literatura, nossos filmes, nossos jogos que nos inspirariam a produzir material, né? Então, não precisa ser diretamente relacionado. Eu não preciso ler Conan, Senhor dos Anéis, Elric, Lankmar, não sei, para ter esse tipo de inspiração. Se eu gosto, por exemplo, dos X-Men e penso assim, qual seria um ponto legal na história? Preconceito contra os mutantes. Então, passando para a nossa aventura, digamos que, por exemplo, um povoado élfico foi atacado por um dragão, por gigantes, seja o que for, e tem os refugiados. Os refugiados foram para uma vila e lá eles residem. E os elfos, nesse caso, nesse cenário que eu tô inventando, né, são melhores, são mais bonitos, são mais fortes, são mais ágeis, tem uma mira melhor. Enfim, tem coisas que são melhores. E isso já isso geraria um preconceito da parte do povoado ali. Então, eu já posso criar alguma intriga política, alguma coisa, né, mais ou menos por esse lado, partindo de um quadrinho de super-herói. Então, as inspirações não precisam vir diretamente do mesmo gênero que a gente pretende escrever, tá? Dito isso, o próximo passo são... Quer dizer, isso não está numa ordem, são só itens que eu botei aqui no papel para não esquecer de falar. As salas, tá? Quantidade de salas. Quantas salas tem uma dungeon ou uma dungeon interessante? Eu acho que a dungeon é interessante pelo que tem nas salas e pelo conjunto todo, não pelo número de salas. Então, pode ser que... e tem outra variável. Essa aventura é para quê? É para um evento? É parte de uma campanha? Né? Porque isso vai influenciar. Digamos assim, se tu fizer 30 salas, tu não vai conseguir mestrar isso num evento. Ou uma aventura curta. Ou uma aventura sandbox, que tem muitas coisas para serem feitas, e aí eles não vão passar 30 salas no primeiro nível, por exemplo. Daí tem o segundo com mais 30, com mais 40, né? Então, não tem uma fórmula, tá? Infelizmente tem coisas que não tem uma resposta... é o número de jogadores mais X. Não existe isso, tá? O que existe é a forma que a gente ocupa essas salas. Então, geralmente a entrada, ela já mostra o que é a dungeon. Então, ela tá cheio de golems, não sei. Então ela tem umas estátuas de pedra que podem ou podem não ser golems, ou de repente uns gárgulas. De repente a minha dungeon é mais gótica, então tem uns gárgulas, uns pilares assim, assado. Tem um aviso do mago louco da dungeon, tem um aviso lá pintado na parede com letras brilhosas. Ela dá alguma pista do que os jogadores, que os personagens vão enfrentar, tá? Daí começam as ramificações, porque uma dungeon linear não é tão interessante. Ela não precisa ser muito confusa, tá? Mas é legal, assim, que, por exemplo, aí em dado momento o corredor se bifurca. Então ele faz um Y ou um T, né? Só que de repente a esquerda, ela não está mais no mesmo nível. A esquerda está subindo ou a esquerda está descendo. E aí daqui a pouco tu vê que se tu for pela esquerda, tu vai estar no segundo nível, ou no térreo, ou no segundo negativo, não sei.
e aí a gente vai fazendo essas alterações geográficas. Isso também influencia no tempo de jogo. Os jogadores, qual que é o teu objetivo como criador da aventura? Que eles explorem, que eles fiquem mais tempo explorando ou vivenciando as coisas de dentro da dungeon? Não sei, são opções de cada um, tá? E as salas, deixa eu ver o que mais. As salas nem sempre tem monstros, inclusive no AD&D, não sei se nos anteriores, tinha dica para os mestres fazerem muitas salas vazias. Só que salas vazias não é uma sala que tu abre e o mestre fala, uma sala vazia. Não, é uma sala que a princípio é um espaço de descanso, de acampamento, de reagrupar, de planejar, tá? É um espaço possível para isso. E também pode ser um espaço não possível, por exemplo, uma sala que tu abre e o andar de cima desabou. E aí tem vários detritos e pedaços de pedra e coisas e tal, né? Salas vazias, entre aspas, também são salas que tem só fluff, tem só a parte bonitinha, digamos assim. Não tem nada que mecanicamente em jogo vá ajudar os personagens. Mas de repente aqui temos mais dicas do que é a dungeon, qual é a moral, quais são os personagens, os monstros, né? Então, acho interessante, assim. Para uma aventura, depende muito do grupo, tá? Mas assim, não querendo dar essa receita de bolo, mas acho que, assim, na minha experiência, 1h30 de jogo, 1 hora de jogo, dá por volta de umas 10 salas, 8 salas, tá? Como eu disse, assim, depende muito. Jogadores muito experientes às vezes querem ficar explorando os detalhes, e as paredes, e o teto, e o piso, e sentir o ar, e sentir os odores, e sentir a luz. Jogadores menos experientes podem de repente ter mais dúvidas ou podem ir pra frente, assim, não dá muita bola, né? Então o tempo vai variar muito, pensando qual é o público o consumidor. Mas acho que não tem uma resposta, assim, tá? Se a dungeon é um castelo, vai ter X salas, de repente tu pode achar que ela tem menos, uma torre tem menos que um castelo, talvez as do castelo sejam maiores, então tem menos salas, mas elas são maiores, talvez a torre tenha pequenas salas durante todos os andares, tá? Então não tem. Mas para evitar o Dungeon Fun House, que é para evitar não, tá? Porque eu acho legal também. Dungeon Fun House é assim, são vários monstros não conexos que habitam na dungeon. Então numa porta tem um orc, na outra porta tem um zumbi, na outra porta tem um gorgon, sei lá. Eles não costumam ficar colados um no outro, por isso tem as diversas salas vazias ou salas de transição que tu passa de um ambiente para o outro. Então acho que é interessante pensar por aí. Os monstros também, assim, depende do desafio do mestre. Eu penso que monstros podem ser classificados em 4 níveis, tá? Fáceis, médios, difíceis e absurdos. Os fáceis, como o nome sugere, né, são mais fáceis, assim, talvez 2, 3, 4 golpes ou rodadas de combate já resolvam isso. E eu gosto de colocar alguns fáceis no início, mas com alguns médios, e de repente tu dobra a direita e tem um muito difícil. Então a escolha do quantidade de monstros também, assim, não tem uma fórmula, mas se pensar assim, minha aventura é para 3º nível, tá, então que monstros tem? Tem esse, tá, tem zumbis tem 2 dados de vida, ok, grupo de 3º nível com 4 integrantes, demora quanto tempo para derrotar esses zumbis? São 3 zumbis, são 4 zumbis, são 5 zumbis, são 10 zumbis, são 20 zumbis, né? Mas tu botou 30 zumbis. Tá, mas em algum momento da aventura tu deu a oportunidade de que algo ajude a lidar com os 30 zumbis. Por exemplo, a estrela do amanhecer, um item
que afasta os zumbis, não sei, tá? Aí tem a ver também com a última categoria, que é o absurdo. O absurdo pra mim é aquele monstro que não tem como derrotar. Não tem como derrotar com magia, ou com espada, ou com, né, flechas. E sim com alguma artimanha do cenário, da história, que leve a derrotá-lo. Por exemplo, uma aventura que eu escrevi, que não foi publicada, mas eu mestrei num evento, um caranguejo gigantesco, ele está sendo invocado. Então os jogadores têm que impedir que essa invocação conclua, né? Senão eles não têm, se o bicho emergir, assim, se ele sair do espaço que ele está sendo invocado, ele vai destruir tudo. E aí é tipo a aventura de Call of Cthulhu, assim, até o fim, vocês perderam, digamos assim, né? E acho legal os monstros absurdos. Um exemplo que eu gosto de dar, que eu lembro assim de jogar no PlayStation 1, um Final Fantasy, não lembro qual, que em dado momento tu chega numa ilha e aí o bichinho te fala assim: ah, não sobe a escada, tem um monstro muito difícil. Daí tu sobe, óbvio, né? Porque os aventureiros são assim. E aí sobe e é um dragão que não tem como derrotar. É um bicho muito difícil, que só depois que tu tiver muito mais níveis, itens e poderes e tal, tu vai conseguir. E isso me deu uma sensação muito fantástica de que o mundo é real, né? De que o mundo não está ali para que eu enfrente o mundo, e que o mundo é um adversário. Então, nós entramos nessa sala, tem os monstros mais ou menos nesse nível, tá bom, a gente derrotou, né? Agora, se de repente tu está enfrentando uns esqueletos, e aí na próxima sala tem uns goblins esqueletos, não sei, e aí na próxima sala tem 10 vampiros assim em êxtase, né? Algum mecanismo vai acionar algo que acorde eles. Poxa, é algo que daria muito medo, né? E acho que isso é mais interessante na construção de aventura. Então, monstros fáceis, médios, difíceis, não tem uma fórmula, né? Mas tem que ser justo em momentos que o grupo possa fugir ou possa ser avisado que existem esses. Eles têm que ter a opção de evitar o confronto, né? Não necessariamente logo antes, tipo assim, você quer entrar nessa porta sim ou não. Não, mas às vezes dicas de que para aquele lugar vai ser muito difícil. Vocês querem mesmo ir? Né? Acho que isso já basta. E por fim, os tesouros. Tesouro é um ponto assim, eu sempre fiz uma peça de ouro, um XP, fora o XP dos monstros, tá? Isso é uma coisa muito comum pra mim. Os tesouros, eles são colocados nem sempre da forma mais óbvia. Por exemplo, nem todo orc, nem todo troll, nem todo ogro tem um saco cheio de moeda. Então, pode ser que ele tenha itens valiosos, por exemplo, naquele filme do Robin Hood do Kevin Costner, o Mouro, né? Aquele que é tipo o Alfred do Batman, esqueci o nome dele, Morgan Freeman. Ele tem uma luneta e mostra pro Robin Hood e acha uma coisa fantástica, assim, ele põe um olho e já espanta, né? Porque é algo que ele não conhece e pro Morgan Freeman já era um item normal. Então isso também pode ser um tipo de tesouro, né? Algo fantástico, assim. Talvez para aquela tribo de trogloditas, uma lamparina seja algo muito fantástico, né? E os personagens não. Tesouros também gosto dos que são difíceis de transportar. Por exemplo, imagina que um dragão derreteu uma pilha de moedas de ouro. Como é que eles vão levar uma pilha das dimensões de uma mesa? Como é que eles vão levar isso? É muito tesouro, é muito valioso, mas como é que tu vai levar isso? Tapetes, quadros, frascos com líquidos valiosos e tal também são interessantes. E pensar assim, por que aqueles monstros estão com aquela quantidade de tesouro, né? Se eles têm muito tesouro e não são monstros muito fortes, porque eles não foram atacados por outros monstros? Talvez, né? Talvez tenha uma explicação. Talvez os gigantes estejam contratando os ogros, daí estejam dando dinheiro para os ogros, não sei. Mas também é algo a se pensar. E eu acho que é basicamente isso. Não tenham medo de experimentar, tá? E pensem
que eu penso assim? Quando eu crio, eu tento pensar numa grande... vou dizer assim... Imagina que tu tem aquelas bandejas de... Como é que eles chamam? Tipo de petiscos, assim, né? Então, tu pode ter o amendoim, o queijinho, a calabresa, não sei o que, não sei o que. Pode botar um aspargos, nem todo mundo gosta de aspargos, né? Mas aí de repente tem uns cubos de gelo ali. Aquele cubo de gelo tá meio estranho, ele não, né? Ele é para bebida, ele não tá fazendo muito sentido ali. Então, por mais que tu vá do amendoim ao aspargos, que são coisas bem diferentes, eles têm uma certa coesão. E eu gosto de fazer isso na construção de dungeons. Tá? Elas não precisam ser temáticas, tipo a dungeon dos mortos-vivos, a dungeon das criaturas de fogo. Não precisa ser bem assim, tá? Mas algo que dê a ideia, acho que já ajuda também aos jogadores, aos personagens e aos jogadores, começarem a entender e sentir o que é aquela dungeon. Senão é só uma caverna ou um castelo, sei lá, com um monte de coisa maluca que eles estão pensando mais em como causar dano e recuperar pontos de vida do que interagir com a dungeon. Acho que uma dungeon viva é muito mais interessante. Tá bom? Espero ter explicado, não complicado, tá? Mas qualquer coisa é só mandar uma mensagem aí. Um abraço, pessoal, até a próxima.